el rol formativo de la inspección, la supervisión de la acción educativa. No os voy a leer la biodata de cada uno porque la tenéis en la página web, hemos empezado 10 minutos tarde, entonces directamente les voy a dar paso a ellos para que empiecen con su charla. Una cosa, van a hacer el gran esfuerzo de hablar en lo que ellos dicen portuñol. Entonces, pues públicamente les agradezco que hagan ese esfuerzo y sí, venga, pues vuestra es la palabra. Casco, quero pedir desculpas por mi falta de voz. Podía decir que era por el frío de Lisboa, pero después de la noche anterior en Plaza Nueva, nadie va a creer en mí. Entonces, es siempre un placer conocer o volver a encontrar compañeros de las diversas comunidades y gracias a la amable invitación de la Asociación de Inspectores e Inspectoras de Educación de Euskadi. Las reflexiones que vamos a compartir combinan lecciones de la experiencia real y también de la literatura. Además, presentaremos algunas características de una de las actividades de la Inspección de Educación de Portugal que encarna este rol formativo de nuestra acción. Como Rosa ha dicho, nuestra presentación se realizará en un lenguaje que mezcla el español y el portugués, por eso le llamamos portuñol. Desde ya pedimos disculpas por la forma extraña como vamos a hablar. Entonces, es mejor. Muy bien. Sí, está marchando. Bien. Hablemos de Janos. Los temas de la primera parte de la presentación será las inspecciones y las dos caras de Janos, o Llanos, como quieres decir. Es un dios romano de dos caras que mira hacia el futuro y el pasado. Los romanos dedicaron el mes de enero a Janos. Es una metáfora para los dos tipos principales de evaluación, la formativa y la sumativa. Teniendo en cuenta el tema de nuestra presentación, nos centraremos principalmente en el rol formativo. Muy bien. El papel sumativo de las inspecciones de educación, hablamos de papel sumativo cuando hablamos de rendición de cuentas y conciencialización. Y hablamos del rol formativo de las inspecciones cuando hablamos de capacitación de la escuela de los centros y mejora. La evaluación formativa y sumativa puede ocurrir simultáneamente, pero la función formativa de mirar hacia adelante y la sumativa de mirar hacia atrás justifica que se mantengan separadas. Muy bien. Para ser formativos, la inspección tiene que ser utilizable, la inspección, la evaluación de la inspección tiene que ser utilizable principalmente con fines de mejora y para satisfacer las necesidades de aquellos que tienen interés en ella. Cuando se diseña una evaluación, uno piensa
prospectivamente sobre o melhor uso que podemos fazer dos processos e resultados. Então, temos os aspectos clave da matriz. Uma avaliação focalizada no uso, desenhada especificamente para as necessidades do usuário, participativa, capacitando os usuários em cada etapa de seu desenho e processo de implementação, guiada por a teoria, é importante também, utilizando modelos lógicos e recorrendo à literatura, orientada ao consumo, dirigida às prováveis necessidades das audiências da avaliação. Como podemos enfatizar o papel formativo das inspeções? Perdona. Muito bem, há algumas estratégias. Estratégias para aumentar o rol formativo das inspeções, aproveitar o reconhecimento associado às inspeções. Há bom reconhecimento social das inspeções em Portugal e Europa, nas comunidades, interações, diálogos profissionais, diálogos dos inspectores com os atores escolares, questionando por que não fazem de uma certa forma, por quê. É importante questionar as escolas, informação de retorno, feedback. Depois temos os informes escritos, os descobrimentos destacados, findings, as classificações da avaliação, os pontos fortes e áreas de melhora que identificamos no centro. Depois, a disseminação das conclusões que vão levar aos planos de melhora do centro. Muito bem. E como sabemos que nossas inspeções são formativas? É decir, quando os resultados da inspeção e avaliação se utilizaram com essas ferramentas. Informe da escola Y. A primeira avaliação externa foi considerada como valiosa por a administração da escola. Desde então, a escola buscou superar as habilidades identificadas, etc. Destacamos o importante papel daquela equipe de autoavaliação escolar desempenhada na vida escolar. Bom, se é uma visão positiva da primeira avaliação da escola. Este informe foi escrito durante o segundo ciclo de avaliação externa de escolas. Esta escola se avaliou com classificações que iam desde razonável a insatisfatório na primeira avaliação externa. 4 anos mais tarde, se qualificou com os níveis bueno e muito bueno. Se reporta o impacto da primeira avaliação externa, são muito positivos. Depois, como sabemos que temos um impacto positivo de nossas inspeções, questionando sobre nossa própria ação, sobre nosso informe, é bom ter a informação de retorno da escola. Questionando sobre a utilidade das ferramentas, indicadores e critérios, a metodologia que nós utilizamos. Pero, como sabemos que nossas inspeções nem sempre têm um efeito formativo, porque há muitas inspeções que não têm um efeito, nos centros. Pode suceder uma coisa assim. Aún não aceitar minha sugerência da última vez, então. Bom, neste caso, alguns meses, quantas vezes não regressamos a uma escola com um débil desempenho, pero que não cambia?
y vemos a las mismas personas que veíamos hace 20 años haciendo las mismas cosas de siempre. Es un caso como eso. Esta imagen se puede encontrar en un libro de un colega nuestro, ya fallecido, James Lermont, que era inspector de Su Majestad, de Ofsted. Muy interesante. ¿Inspección para qué? O aún peor, tenemos un informe de una otra escuela que hasta 2010, 2011, se verificó una evaluación interna consistente, sistemática, y la información sobre las diferentes áreas de la actividad de la escuela fue recogida a través del análisis de documentos, entrevistas y cuestionarios. Muy bien. Pero no hay evidencia que la diversidad de datos haya apoyado la toma de decisiones que se hayan desarrollado acciones de mejora sistemáticas. Esa escuela se cualificó con niveles de buena y muy buena en el primer ciclo. Probablemente pensaron que podían alcanzar mejores notas fácilmente. No leí el informe anterior, perdón, de la evaluación externa de la escuela, pero entiendo que se entusiasmaron demasiado y no analizaron las consecuencias del cambio. Entonces la escuela no hace autoevaluación, se ha quedado y no ha cambiado. Promovendo el papel formativo de las inspecciones, algunas reflexiones. Cuando ocurre el aprendizaje organizacional, nuestros compañeros de ayer, Petros, Stefan, han hablado de eso. Las escuelas son potenciales organizaciones que aprenden. Tener en cuenta los inhibidores del aprendizaje, que son muchos. Cuando ocurre el aprendizaje organizacional, El primer aprendizaje se produce cuando una organización logra lo que se pretende, es decir, hay una coincidencia entre su diseño para la acción y la realidad o resultado. El primer caso de aprendizaje organizacional. En segundo lugar, el aprendizaje se produce cuando se identifica un desajuste entre las intenciones y los resultados y se corrige. Estas son dos formas de aprender. Cuando hay una discrepancia entre la intención y los resultados, lo llamamos error. Y cuando se corrige el error, aprendimos. Si estamos de acuerdo con la definición de aprendizaje organizacional, debemos considerar que las escuelas cumplen con esos criterios. ¿Y pueden las escuelas reunir los ingredientes que llevan a un mejor aprendizaje? Tenemos aquí una definición de organización que aprende. Ese ideal incluye nociones de adaptabilidad organizacional, flexibilidad, fuga a las trampas de la estabilidad, propensión a la experimentación, apertura para repensar los medios y los fines, orientada por el cuestionamiento, utilización del potencial humano para el aprendizaje al servicio de la organización y creación de las estructuras organizacionales como contextos para el desarrollo humano. Las escuelas son capaces de aprender, es una cuestión, certamente que sí. El aprendizaje organizacional no ocurre frecuentemente debido a los inhibidores. Vamos a conocer uns quantos. Una visión simplista de la relación causa-efecto. En educación es muy difícil haber una relación causa-efecto sin muchas causas para un efecto.
assumindo que existe um único foco de responsabilidade ao mesmo que ignora variáveis que podem ter uma forte influência. Alentar soluções rápidas e fáceis aos problemas, deixando atrás as causas sistêmicas. Comunicação, a utilização de mensagens mistas que simultaneamente contêm significados ambíguos e claros. O contraste entre os valores defendidos pelos atores do sistema. Sistemas de monitorização ineficazes ou inexistentes. Conduzir as dificuldades. Buscar soluções e superar as dificuldades por si solas. Ter atenção aos inibidores da aprendizagem. É assim. A imposição, algumas atitudes, no reconhecimento de mérito e esforço, a falta de compreensão conduzem à resistência de pessoas, instituições, de sistema. Teremos as rotinas defensivas. Hago isso há 20 anos, ¿por que cambiar? As rotinas defensivas organizacionais são qualquer ação política ou prática que evita que os elementos de uma organização experimentem situações de incomodidade ou ameaça, ao mesmo tempo que os aleja do descobrimento das causas de tal incomodidade ou ameaça. Muito bem. Stefan habló de um inspetor, creo que es eso, inspector, pero no, eso es mi amigo Simon. Simon parece um inspector muito tradicional do estigma que há da imagem do inspector, que não é verdade, nós outros lo sabemos. Somos 400. Simon é um inspetor que, como nós outros, é muito reflexivo. E ha compartilhado alguns pensamentos comigo. Os pensamentos de Simon. As inspeções têm um potencial formativo. Por isso, o desenho das inspeções e seus resultados podem ser juzgados por sua utilidade. Algumas estratégias da inspeção podem ajudar a maximizar seu potencial formativo. As organizações aprendem através dos aprendizajes e seus recursos humanos. Alguns inibidores alejam as escolas, as inspeções, quando eu digo as escolas, os centros, as inspeções e as organizações em geral da aprendizagem e da melhora. Pero Simon questiona seu próprio trabalho. Como inspector, estarei preparado para levar as escolas a questionar suas práticas de uma forma reflexiva e valiente? Estaria eu mesmo disponível para ser reflexivo e ver que os problemas existem incluso mais além de seus limites visíveis? São questões importantes que nós devemos perguntar a nós mesmos quando visitamos uma escola, quando vimos situações diferentes. A apresentação se chama a supervisão da ação educativa. Supervisão, pensamos que é uma palavra, um conceito muito forte, porque minha companheira Leonor vai falar de um programa de seguimento que tem um papel muito formativo, um rol muito formativo das inspeções, que encara muito bem este rol. E perdonem por minha voz e meu portunhol.
¿Tengo que hacer aquí? Ah, sí. ¿Vas a utilizar las diapositivas? Sí, sí. Sí, con este para Sí, adelante. aquí. Sí, sí. Gracias. Perdón. Buenos días a todos y a todas. Há muitos anos, las primeiras vezes que passei de Portugal para a Espanha, aprendi uma expressão muito importante. Compañeros, ponto de partida. Es que ricasco, muchas gracias a la invitación de la Asociación de Inspectores y Inspectoras de Educación de Euskadi. Tenemos una gran satisfacción con la oportunidad de compartir y aprender con las experiencias de colegas de otros países. Tomando em consideração, em conta, os aspectos que meu colega Elder apresentou sobre estratégias de la inspecção que podem ajudar a maximizar o seu potencial formativo, passarei a apresentar uma das atividades que desenvolvemos em Portugal no programa Seguimiento. No marco deste programa, levamos a cabo outras atividades, pero selecionamos esta. En los centros escolares, las escuelas, en nuestro país, realizamos outras atividades de diferentes programas ou de outros programas, evaluação e controlo. Nuestro ponto de partida. ¿Por quê? Algumas escolas revelaram desempenhos menos favoráveis em la evaluação externa. En esta atividade, evaluação externa das escolas, se evaluam 3 domínios ou 3 áreas: resultados, prestação do serviço educativo e liderazgo e gestão. Cada domínio se classifica em uma escala de excelente a insuficiente em 5 níveis. As escolas que obtenham classificações de suficiente ou insuficiente em por lo menos domínio se acompanha. Esta atividade se realiza maioritariamente em agrupamentos de centros. Temos bastantes agrupamentos de centros que se compõem por jardines de infância, escolas básicas e secundárias. Temos em Portugal, na rede pública, 811 agrupamentos e algumas escolas secundárias não agrupadas. É a nossa rede, 811. Após a decisão, porque para quem? Esta atividade toma para as escolas, para quem? Perdão, para as escolas com dificuldades, escolas prioritárias. Esta manhã, o começo de nossa manhã, com a entrada na quarta revolução, fez-me pensar seriamente que nestas escolas com dificuldades estão muitos niños e niñas que têm direito de iniciar o caminho e de atravessar a puente para a quarta revolução. Esta atividade se realiza maioritariamente em agrupamentos de centros, já é dito, perdão. A atividade toma por referência algumas das medidas de melhora concebidas por las escolas en la secuencia de la evaluación externa y de los procesos de autoevaluación y sus planos de melhoria que devem construir depois de la evaluación. Uno de nuestros objetivos es promover en las escuelas una actuación estratégica centrada en sus efectivos problemas. Quando? Esta atividade se desenvolve em ano escolar seguinte ao da avaliação, em 3 momentos do ano escolar. Com esta metodologia de trabalho, hacemos seguimento regular de las estratégias implementadas por las escolas em momentos diferentes do ano durante os 3 períodos escolares.
a inspeção com uma equipa de 2 inspectores realiza esta ação e nossos interlocutores em las escolas são o diretor, maestros, diretores de classe, estruturas de coordenação e supervisão, o amigo crítico ou outras pessoas que, por exemplo, o diretor nos pueda indicar. Nuestra perspectiva é de que um equipo de inspecção constitui uma plusvalia. A que nível? Introduz metodologicamente a interpelação e a reflexão sistemática sobre os processos em curso. Entre 2015 e 2017 se realizaram ações de seguimento em 63 agrupamentos de escolas. Perdão. Como lo hacemos? En este quadro tentamos apresentar que o primeiro passo, que é muito importante, é a elaboração do programa de seguimento. É uma etapa fundamental. É construída em cada escola e inclui as ações em curso do plano de ação estratégica e do plano de melhora. Se pretende acompanhar e profundizar medidas de melhora identificadas por la escola e explicitadas em seus documentos orientadores. Para a elaboração do programa de seguimento, a equipa de inspectores recorre à análise documental e à entrevista. Em estes programas, o programa de seguimento, se registram as principais debilidades em discussão com nossos interlocutores em las reuniões. Registramos as debilidades, as ações de melhora selecionadas para ser objeto de seguimento, assim como a metodologia que queremos e que a escola irá seguir, o calendário das intervenções na escola e a identificação de los atores. As seguintes intervenções, segunda e terceira, são programadas por el equipo com os responsáveis da escola. Estas intervenções, depois de lo establecido em programa de seguimento, se destinam a la concretização de las ações, pretendiendo que o trabalho desenvolvido conduzca a práticas pedagógicas eficazes, em termos de aprendizagens por parte de todos os niños e niñas, alunos e alunas, e a melhora de los resultados. Em último dia de nossa intervenção, que dura, na geral, 3 dias, em cada diferente momento, o equipo, tomando como referência as medidas de melhora a profundizar e os objetivos e metas a alcançar, apresenta à escola as conclusões e elabora um informe que fica na escola. Principais ações neste período de tempo em los 63 agrupamentos. As ações elegidas selecionamos, que são 9, as ações que se desenvolveram. 204 ações distribuídas por 9 áreas de intervenção. A primeira, como podéis ver, seguimento do trabalho de docentes e seguindo a planificação da ensinança e aprendizagem e realização da ensinança e aprendizagem. A escola, como já dito, seleciona áreas que, em articulação com a equipa de inspeção, desenvolve em trabalho e apresenta o ponto de situação nas diferentes etapas, tendo em vista a melhoria da aprendizagem dos alunos. Em cada escola, que importância tem
acreditamos nuestro papel, en cada escuela se suscita la pertinencia de las medidas de mejora privilegiadas para superar as fragilidades. E para nós estes exemplos são muito importantes. A objetividade de la enunciação dos objetivos e metas por parte da escola, a claridade dos indicadores de medida, o calendário de las ações e a identificação de seus responsáveis, a simplicidade e os mecanismos de monitoreo e de reparto de informação, a eficácia do trabalho efetuado, considerando os resultados. Inducir a monitorização de la execução e dos resultados de las medidas de mejora implementadas é fundamental. Como foi o primeiro aspecto que se destacou de ter sido selecionado por las escolas, como nossos caríssimos amigos e colegas Petros e Stefan han dito ayer, a observação em sala de aula, a entrada da sala de aula é muito difícil, pero com esta atividade se iniciaram passitos pequenos em 2013, em início, e hoje temos outra abertura bem diferente, como poderão ver, para que se iniciou com trabalho entre pares. Em início dizia, vou ver o trabalho de meu colega, o professor, e se escrevia, o professor muito bem, falou muito bem, apresentou tudo, cumpriu a planificação, tudo muito bem, muito bem. E depois nós dizíamos, tentando provar para que serve a observação. Bom, aqui tentamos então apresentar algum testemunho. Os processos de seguimento na prática letiva foi a temática predominante e associada ao trabalho colaborativo. O foco das ações, eficácia das metodologias e estratégias de ensinança, diferenciação pedagógica, identificação e disseminação de práticas eficazes com o fim de melhorar a aprendizagem. Nosso diálogo, nossas questões têm permitido esta construção. Que ha implicado? Identificação por los professores de domínios a observar. Diálogo. Concepção de instrumentos de observação com diferentes focos. A identificação de práticas ativas, práticas pedagógicas, o enfoque de conteúdos, a utilização de estratégias de ensinança, recursos, organização do espaço, como havíamos dito de manhã na primeira ponência nosso colega, o espaço de sala de aula, o espaço de jardim de infância, como a importância no currículo e construtor de currículo, e a gestão do tempo. Aferência de conceitos inscritos em las rejilhas de observação construídas. Partilho com vosotros uma experiência que vivi nesta sede deste trabalho, em que um professor, que também pertencia à equipa de autoavaliação, nos dizia que na construção destas rejilhas, destes instrumentos, se lembraram de colocar questões sobre sala de aula, as mesmas questões a los alunos e aos professores. E os alunos responderam de um modo e os professores de outro, com diferenças significativas. Por todos os professores do conselho de turma se juntaram para refletir, bem, nós respondemos assim, os alunos, sobre o trabalho de grupo, sobre diferentes atividades, e que foi um movimento importantíssimo de ouvir os alunos e refletir em conjunto. A construção de instrumentos que lhes digam algo, que sirvam para algo, não porque tem que ser, querem observação, se vai assim, não, com processo. Definição de uma metodologia de implementação do processo, porque sabemos todos que não é fácil e se alguém vem observar o meu trabalho enquanto estou a fazer inspeção. Análise de los instrumentos entre docentes e sua discussão em departamentos curriculares, prioridades, porque este e não outro, realização de sessões de trabalho entre observador e observado.
desencadeou processos de análise e reflexão sobre as práticas observadas, reformulação de estratégias, levantamento e difusão de boas práticas, adequação da planificação, promoção do debate sobre as vantagens da observação, compartimento e análise do resultado do processo de observação em las estruturas de coordenação e supervisão. Conclusões e alguns resultados. Esta atividade propõe nas escolas uma metodologia de trabalho que incentiva os processos de melhora, concretizar mesmo, porque enunciar é o mais fácil. Através da adopção de uma atuação estratégica centrada nos efetivos problemas, porque priorizam problemas. As escolas, como sabem, têm várias áreas em seus planos de melhora, em seus documentos, mas qual é a prioridade? Os programas de seguimento implementados desencadenaram ações cujo grado de concreção foi muito significativo e que sua grande maioria alcançou e ou superou os objetivos delineados nestes programas. A vantagem de irmos em 3 momentos: a construção, o caminho, segundo período, o terceiro, e algum impacto e como o processo mudou ou não, que temos também essas situações. Se registrou o desenvolvimento de um grande número de ações orientadas à planificação, já é dito, realização e avaliação, observação entre pares, aspectos centrais em los processos de ensinança e aprendizagem. Como ouvimos ayer, Dom Carlos Utreira, no início desta conferência, também queremos mirar adiante e com a comunicação de hoje de manhã não posso voltar a dizer que nos terá deixado pensantes. Queremos uma inspeção moderna que busca a qualidade educativa e questionarmos muito nosso dia a dia e continuar. Es que ricasco, gracias, obrigado.